Jamendo.com. Jamendo.com. A paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana, é uma bênção estar aqui, Carlos. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, irmão Sandro, é uma honra estar aqui de novo, Bereanos Podcast, e dessa vez com um assunto, mais uma vez, interessante e muito profundo, com duas verdadeiras autoridades no assunto, servos de Deus, uma honra estar aqui com vocês. Eu não sei se o pessoal, se gente pegou, quando o senhor falou assim, duas autoridades no assunto, para mostrar o rosto do irmão Daniel, mostra aí, eu vou falar de novo. Aí, vamos lá, né? Duas o quê, Carlos? Duas autoridades no assunto. E agora, irmão Daniel? Pesou, né? Pesou bastante. Pai do Senhor, irmão Daniel. Tudo Amém. bem? Uma bênção poder estar aqui, meus irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor Cândido, ao nosso coordenador também e aos irmãos pelo privilégio de estar aqui. Amém. Os irmãos que estão assistindo, o irmão Daniel, presbítero da igreja da assistência, lá na Rua 44. Rua 44. Amém. Amém. Está com a gente também o presbítero Thalisson, Pai do Senhor. Sim, Pai do Senhor, irmão Sandro, Amém. Pai do Senhor, Carlos Vinícius, a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma honra e agradecer a Deus, ao nosso coordenador, ao nosso pastor, pelo privilégio. Então, a gente veio aqui hoje para
A gente está com 2 teólogos, né? Justo. Então, vamos falar de Bíblia. Né? O título complica, né? Né? Mas é bom. Falar de Bíblia sempre é bom. A questão é, como foi o tempo de teologia para vocês? Para mim, Vocês indicam, quando alguém diz assim, eu quero fazer teologia, o que é que vocês dizem? eu indico veementemente. É uma oportunidade ímpar poder cursar teologia, aprender a palavra de Deus, porque nos dá uma bagagem, uma preparação para podermos melhor servir tanto a Deus como a noiva do Senhor, que é a igreja. Não só para os obreiros, mas também para os irmãos que não servem no ministério, né? Irmão? Exatamente. E especialmente nas tia Deb. E Tem que falar. Tem que falar. O Verdade. irmão Daniel já se formou, o irmão Thaleson está Teologando. em processo. Primeiro ano, né? Aprendendo muito. E A vale Tia a Deb pena tem... ressaltar, como o Carlos está dizendo, a importância da STEADEB Isso. como instituição confessional, nossa instituição de ensino de teologia. exatamente. O senhor ia falar? Por ser profissional, um curso onde todo mundo ele crê na mesma doutrina e vive o mesmo costume, a gente não perde tempo discutindo. E isso tem sido de muita valia para nós. Ok, então tá aí já indicado para quem está assistindo. Se você está Deb. querendo fazer algum curso de teologia, tem muitos por aí, mas se você quer aproveitar melhor o seu tempo e o seu dinheiro, se é da Assembleia de Deus, faça na Tia Deb, STEADEB. com certeza. Caruaru, Carpina, Recife, Jaboatão. Jaboatão. Segue lá. A gente vê muito no início principalmente primeiro módulo, segundo módulo, os alunos eles vão com muita sede assim para Sim. resolver questões polêmicas da Bíblia. E eu acho que uma das questões mais ou menos faladas ou mais polêmicas da Bíblia está no período interbíblico. E aí a gente trouxe vocês aqui para vocês explicarem um pouquinho para a gente, para quem está assistindo, o que foi que aconteceu da última página do Antigo Testamento para a primeira página do Novo. Antigamente eu falo, né, eu não posso nem falar essa palavra. Eu falo assim, há 20 anos atrás, as Bíblias que eram publicadas, elas vinham com 4 páginas em branco, completamente brancas, Sim. entre os 2 testamentos. Hoje em dia é muito difícil se ver isso. Mas isso caracterizava alguma coisa, essas páginas em branco. O que é o período interbíblico? Bom, meus irmãos, o período interbíblico é justamente, quer dizer, entre a Bíblia, ou melhor, entre os 2 testamentos. Isto é, entre o Antigo e o Novo Testamento. Daí também decorre a designação intertestamentário. Ok, eu vou aproveitar que o senhor está filando para o senhor dizer a fonte, porque o senhor está com uma ferramenta forte aí na sua mão. Verdade. Que livro é Exatamente. esse, irmão Daniel? Esse Indique aí livro- para quem está nos assistindo. Esse livro aqui, meus irmãos, indico de forma veemente para os irmãos, e inclusive eu já li todo ele, que é o período interbíblico 400 anos de silêncio profético, do autor Enéas Tognini. Então, os irmãos poderão aqui ler esse material e expandir o conhecimento, né? Ampliar o Deixa eu conhecimento só mostrar nessa mais questão. de perto aqui para quem está. Deixa eu marcar. É um livro barato, assim, para o conhecimento que ele tem. É um livro, o preço dele é um preço muito bom. E se você quer entender melhor o que aconteceu no período interbíblico, o irmão Daniel já explicou o que é o período interbíblico. É o período de história que existe entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo. Se você quer entender tudo o que aconteceu nesse período, esse livro é um dos mais indicados. É um livro pequeno, mas que tem um conteúdo muito bom e é um dos mais indicados sobre esse conteúdo, sobre esse assunto. E compreender também, inclusive, que esse conhecimento não vai ficar apenas no campo teórico. Você vai abrir as páginas do Novo Testamento e você vai conseguir compreender o porquê de certas discussões que surgiram ali. Sim. Né? Os irmãos vão Perfeitamente. tratar melhor sobre isso, mas é a importância da gente poder entender sobre esse período. É Certo, verdade, agora, Gonçalo? por que tinha essas páginas em branco nas Bíblias antigamente? O que foi que aconteceu aí? Por que existia essas? O que é que essas páginas em branco queriam dizer? Quando não se tem uma escrita em uma página, isso está indicando silêncio. É por isso que o período interbíblico ou intertestamentário também é chamado de o período do silêncio profético. Um período de mais ou menos 400 anos em que não se ouviu o assim diz o Senhor. Isso só vai voltar a acontecer quando aparece João Batista pregando nos desertos da Judéia. Então, o silêncio profético se encerra de forma falada, oral, por João Batista. E o silêncio profético, de forma escrita, se encerra na carta de Tiago,
porque é o primeiro escrito do Novo Testamento. Então foi um período de uma exata escassez da voz de Deus. De Malaquias a João Batista. De Malaquias a João Batista. Interessante que Malaquias termina profetizando sobre João Batista. Capítulo Pois é. 3 fala sobre isso. O anjo, né? Exatamente. É bom a gente também destacar, meus irmãos, que nesse período não significa dizer que o Deus Isso, Todo-Poderoso não estivesse trabalhando, né? Deus estava, na verdade, preparando o cenário para a chegada do seu filho. Não é que Deus estivesse, de fato, em silêncio no sentido de ter abandonado, principalmente o seu povo como nação de Israel, mas que Deus estava preparando o mundo para a chegada do seu filho, conforme está escrito em Gálatas 4, versículo 4, que vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Meu Deus, que interessante. E enquanto o irmão Thales estava falando, e o senhor também, presbítero, eu pensando, meu Deus, 400 anos sem Deus falar nada. Sim. Meu Senhor. Mas Deus estava trabalhando. Exatamente. Louvado seja Deus. Então, dentro desse entendimento, vamos situar quem está chegando agora ou quem já se perdeu. Sim. Período interbíblico é o período de tempo que aconteceu entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, também chamado de período intertestamentário. Quanto tempo? 400 anos, mais ou menos. Ok. Aconteceu alguma coisa assim, biblicamente falando, alguma coisa evidente, alguma coisa importante nesse período? O presbítero até falou que Deus estava trabalhando, né? Preparando o cenário para o seu filho. Como é que foi E isso? é tão interessante falar que essa lacuna de tempo prepara o mundo para o advento do Messias. É tão sério isso que, quando Herodes aparece, encerrando ali o período da dinastia asmoniana, Herodes, quando aparece e ele vai tratar do templo, né, e até alguém diz aquele é o terceiro templo, alguém começou a segui-lo, por isso que surgiu os herodianos, dizendo que Herodes era o Messias. Foi tão sério isso que, para eles, aquele grande homem chamado Herodes Magno, para alguns foi considerado o Messias. Esse foi o Herodes que reformou o templo de Zorobabel. Sim. Isso é importante falar. Uma das coisas que aconteceu dentro desse período é que um templo foi construído. Aquele templo que Jesus entrou foi um templo que foi construído por um homem chamado Herodes. Sim. Não é o templo que foi construído na época de Ageu, por exemplo. Tem gente que... Ele foi amplificado nos dias de Herodes. Foi uma Herodes reforma. trouxe toda a pompa, aquela Isso. pompa lá do templo de Salomão. Os irmãos devem lembrar que em Ageu, as pessoas que conheciam o templo anterior choraram Exatamente. de tristeza porque era um templo muito simples. E Herodes veio trazendo todo esse aparato. Lembrando aquela profecia de Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não é isso? Justamente Isso, porque na que ali- segunda casa foi aquela que Jesus entrou. Isso. Exatamente. Exatamente Embora isso. que bem reformado, Bem né? reformado. Bem ampliado. né? Muito. Ok, então, além disso, o que mais aconteceu de importante nesse período? A gente também teve o surgimento de Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, não é, que resolveu helenizar todo mundo. Então, ele tomou aquilo como uma missão que ele deveria cumprir, que ele deveria executar, e ele saiu levando o conhecimento grego, a língua grega, expansão da né? cultura grega, né? Exatamente, a todos os impérios, a todos os reinos que ele conquistasse. E ele, inclusive, chegou a falecer ainda jovem, com 33 anos de idade, mas aquilo que ele almejava, ele de fato ele conquistou. Porque mesmo depois que os romanos vieram a dominar boa parte do mundo, mas a língua falada era justamente a grega. E é interessante isso, irmão Daniel, por vários motivos é importante falar isso, mas, por exemplo, no Antigo Testamento, ele está escrito, na sua maioria, em hebraico e aramaico. Isso. E por que no Novo Testamento está escrito em grego? Então, está aí uma das respostas, né? Dentro desse período de 400 anos, foi um momento em que a cultura grega se expandiu e o senhor usou um termo helenizar. Isso. O que é isso? 3 coisas que foram marcantes para a chegada de Jesus, né? A gente percebe que a questão da helenização, que é justamente implantar a língua grega. Então, em todo helenizar mundo.
Helenizar seria implantar a cultura grega. a cultura grega, não é? E também uma outra questão é justamente a questão política, né? Os romanos, eles tinham o poder político muito grande. E o terceiro ponto é justamente a religião. E a religião foi os judeus que... A religião, o politeísmo, não é isso? Que é justamente a adoração ao único Deus, foi o monoteísmo. Muito obrigado, meus irmãos. O monoteísmo, justamente, que era a adoração ao único Deus. Então, esses 3 pontos, a língua grega, a política implantada pelos romanos e a questão da religião trazida pelos judeus, foram o ápice para que Jesus pudesse chegar. E aí é interessante que a questão que o irmão Sandro falou da língua grega, que o evangelho ele foi justamente propagado na língua grega. Então, isso foi um fator preponderante, né? Os romanos, por exemplo, eles preparavam as rodovias, as estradas que o apóstolo Paulo utilizou para pregar o evangelho, para fazer a missão de levar as boas novas através das viagens missionárias. Então, todo esse ambiente, essa visão de mundo, isso fez com que o evangelho alcançasse milhares de pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que na Ásia quase todas as pessoas ouviram O capítulo do Senhor 19 de Jesus. Atos fala sobre Justamente isso. quando Exatamente. Paulo estava em Éfeso. Então, num período A de gente 2 não anos, está né? aqui num momento de pregação, mas eu estou cercado de pregadores, né? Meu Deus. E aí a gente pode até estrear uma mensagem para quem está em casa. Ele disse que nesse período Deus fez um silêncio. Isso. Mas ele disse que no silêncio Deus estava trabalhando. Exatamente. E aí ele está mostrando argumentos de que no tempo do silêncio de Deus foram feitas coisas que possibilitaram A pregação do a evangelho. pregação do evangelho. Deus é Sim. grande. Exatamente. Se Jesus tivesse vindo no Antigo Testamento, existiriam muitas barreiras, né? Culturais, linguísticas e muitas outras que não iam possibilitar que o evangelho fosse propagado. Imagine inúmeras línguas para poder se comunicar e transmitir uma única mensagem. E Jesus veio numa época que o mundo praticamente inteiro falava grego Isso. e o evangelho pôde se espalhar mais Alexandre fácil. se chamava o grande, mas o grande estava comandando o pequeno grande para fazer o seu propósito. Deus é grande. Exatamente. Vamos fechar esse parêntese dizendo para quem está assistindo a gente que no silêncio Deus está Deus trabalhando. trabalha. E se cumpre literalmente aquilo que está escrito em Isaías, né? Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu. Isaías 64:4, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Amém. Irmão Daniel, presbítero, o senhor comentou um ponto que foi sobre a religião, certo? Então, do ponto de vista religioso, havia uma dualidade muito forte, muito intensa, pelo menos ali no Oriente Médio, que era o politeísmo romano, né? E aí você lembra a mitologia greco-romana, com aquele panteão de deuses, 200, 300 deuses para cada aspecto da natureza. Por outro lado, o monoteísmo judaico, porque depois do cativeiro babilônico, Deus curou, entre aspas, a idolatria ali no coração do povo, de maneira que eles abraçaram o monoteísmo com toda a força. Porém, embora eles tivessem esse pilar dentro da sua religião do monoteísmo, surgiram várias vertentes ali dentro do judaísmo. Sim. E aí que me leva a minha pergunta, porque quando a gente tá lendo os evangelhos, nós percebemos vários ramos dentro do judaísmo. A gente vê herodianos, a gente vê fariseus, saduceus e um e outro. E eles surgiram quando? Eles surgiram no período interbíblico? Nesse período. Como foi que surgiram? Os fariseus e saduceus e essênios, que formavam grupos religiosos, eles se colocavam numa posição, por exemplo, os essênios, eles se colocavam numa posição de tão puros e santos que eles tiveram que migrar de Jerusalém para os desertos, porque Jerusalém estava cheio de política religião, política batalha. Os fariseus, eles consideravam, descendentes dos Hassidins, se consideravam os puros. Eles formavam um partido puritano. O saduceu, por um exemplo, quando a gente fala dessa religião dentro da sinagoga, eles tinham como que um poder maior.
Porque dentro da sinagoga, onde funcionava o sinédrio, o sumo sacerdote era saduceu. 35 que formavam aquele corpo ministerial eram fariseus e outros 35 saduceus. Só que eles tomavam a maior parte das decisões porque o sumo sacerdote era saduceu. O saduceu, o essênio, o fariseu nasceu exatamente no período intertestamentário, ou seja, aqueles que iriam confrontar Jesus vieram deste período do silêncio de Deus. Então, enquanto Deus não fala e não orienta, o homem vai formulando a própria ideia. É por isso que eles surgem, um partido religioso que tem uma aparência de santo e de puro e de bom, e Jesus, quando vem, repreende, chamando de sepulcro caiado. Então, é um problema muito sério no período interbíblico. É por isso que a gente aborda esse tema, para, quem sabe, nutrir o desejo, né, dos ouvintes em querer saber mais, e a gente aqui coopera com isso. Eu vou fazer o papel de defesa, né? Eu não sei se eles merecem, mas eu vou fazer um papel de defesa em favor dos fariseus e dos saduceus, do seguinte aspecto: eles conservaram o ensino da palavra, né? Eles eram propagadores do estudo, da leitura, Sim, e permitiram que Israel não se desviasse, vamos dizer assim, completamente, como já havia acontecido em outros momentos. Embora que eles fizeram isso de forma estritamente religiosa. Legalista, né? Legalista, Eram bem legalistas. que é justamente o que Jesus repreende neles. Sim. Né? É esse legalismo, é isso mais... O capítulo até 4 de João, quando Jesus está abordando a mulher samaritana, ele fala exatamente sobre isso. Porque ela tá disputando ou conversando sobre lugar de adoração. Isso. Sobre meus pais falaram aqui em Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém, Jesus. Mulher. Isso. Chegou aí, o tempo e agora. Essa separação tempo. também o entre tempo lá de judeus e Gálatas samaritanos. 4:4. Exatamente. Isso. Jesus ele E vem também desfazer do legalismo. Existiu de Neemias até Jesus, né? Essa Isso. separação entre judeus e samaritanos, que se intensificou justamente no período interbíblico. E também, meus irmãos, vale ressaltar que Jesus, ele sempre quis alcançar as pessoas. Isso. Tal ponto é salientado no Evangelho de João, capítulo 3, Nicodemos, por exemplo, Isso. que era um homem fariseu, um homem da alta cúpula, inclusive, que não vai durante o dia, mas ele vai à noite temendo represárias e críticas dos seus amigos. E o próprio Saulo de Tarso, que era um fariseu extremamente zeloso da lei, Poliglota. Né? mas que Jesus teve um encontro com aquele homem e o transformou a tal ponto de fazê-lo o maior propagador das boas novas. Eram homens que tinham, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, decorados. Né? Exatamente. Numa época que não existia versículo. Né? Pois é. Porque hoje é fácil você citar Gênesis, não sei quanto diz assim, mas quando não tinha Inclusive, versículo? irmão Sandro, o fariseu ele andava com uma Bíblia ambulante chamada escriba. Os Isso, escribas, os exatamente. fariseus, na hora do debate e da afronta, eles olhavam para o escriba e aí? Aí eles, Conhecia é verdade. tudo. Então eram as Bíblias ambulantes. Eu acho que cabe somente um comentário para os irmãos se situarem. 2 pontos. Logo no início da sua fala, presbítero Tarso, o senhor falou que o silêncio escrito de Deus iniciou em Malaquias e se encerrou em Tiago, Que é a primeira carta que é a primeira carta que foi escrita. livro, não né? Carta, livro não do- tá cronologicamente aqui nas nossas páginas da Bíblia que a gente carrega hoje. Né? A Bíblia que a gente carrega hoje não está escrita em ordem cronológica. Não está. Só para deixar claro aí para os irmãos, não é isso? Isso. Para não E- restar nenhum tipo de dúvida. Um ponto que o senhor toca que até as pessoas às vezes ficam muito aquém. Tanto o Velho Testamento como o Novo, ele está dividido por assuntos. Isso. No Novo Testamento, quando se começa com os evangelhos, Jesus ali está sendo anunciado, revelado ou mostrado. Atos, Jesus está sendo propagado. E nas cartas paulinas e as outras cartas, ele está sendo ensinado. Isso. Para em Apocalipse, tudo se consumar em Jesus. Vale a pena a gente lembrar Isso. disso. A Bíblia não tem uma ordem cronológica, mas tem uma ordem didática. Né? Isso. Didático. Também vale a pena ressaltar o seguinte: a gente está citando aqui as datas mais prováveis, Sim. porque sempre tem o crítico de plantão e ele pode alegar dizendo que a gente está citando datas erradas, mas nós estamos citando as datas mais aceitas Para ser pela redondo, teologia. né? Pra E, ficar mais- e Isso. sobre a questão dos versículos que o senhor comentou, presbítero Sandro, a Bíblia era escrita corrida.
Os textos eram E- original. Exatamente, Os são os chamados de originais. os autógrafos. Justo. Os autógrafos são corridos, né? E- Os versículos capítulos e versículos foram separados posteriormente, muito tempo Muito depois. depois. né? Sim, sim. Pronto. Outras coisas que surgiram nesse período. A gente já viu que surgiu, vamos recapitular, né? Surgiu, como o senhor falou, a cultura grega se expandiu, Helenização. possibilitou a propagação do evangelho. Isso. Thaleson citou que surgiu nesse período Os partidos religiosos. a divisão de partidos e, enfim, a questão do sinédrio, tudo isso aconteceu ali, a existência dos fariseus. Os fariseus são muito conhecidos pelas palavras duras de Jesus, né? Sim. Isso. Vós, escribas e fariseus, Hipócritas. né? Hipócritas, sepulcaiado, raça de víboras. víboras, e por Raça aí tipo vai. de cobra, Jesus. E é por isso que eu abri esse parêntese para fazer essa explicação. Eles eram os doutores da lei, eram as pessoas encarregadas de ministrar os cultos, de ensinar a palavra, né, a Bíblia. E Jesus critica realmente a religiosidade deles. A teoria, eles eram Isso. muito teóricos. Né? Mas nesse período também surgiram muitas seitas e também surgiram pessoas que escrevendo coisas que Sim. disseram que viu, mas não viu, e dizendo que foi alguém que escreveu, mas não foi. E com relação, como são chamados esses livros? São os apócrifos, né? E também são os pseudo-epígrafos. São os falsos escritos ou falsos textos. Embora eles não tenham o peso de inspiração, como palavra de Deus revelada ao homem, eles carregam o peso histórico. No que mais a gente fala do primeiro e do segundo livro de Macabeus. Quando a Bíblia se encerra falando do período do governo Medo-Persa e volta a falar mais do período romano, onde fica o período grego? Isso. Embora Daniel fale no capítulo 11, versículo 2, do povo que se reúne contra a Grécia, ele vai falar da Grécia e dos generais que se dividem, dos 4 chifres e tudo mais, do que se destaca. Só que isso vem falar com um teor profético, simbólico, alegórico, como sombra. E no período intertestamentário, interbíblico, está exatamente o peso histórico. É por isso que é muito bom a gente abordar isso. No lapso de tempo de governo Medo-Persa, que foi a coalizão contra a Babilônia, e a Roma, quando Pompeu ali acaba com o período asmoneu, que era o período ainda dos Macabeus, esse lapso de tempo a gente entra com o assunto interbíblico, que é exatamente falando sobre a Grécia de Alexandre o Grande e dos seus 4 generais, e da revolta dos Macabeus. Isso. Isso é muito importante, isso é muito interessante. É bom destacar todos esses nomes que o senhor está falando. Os macabeus foram um grupo de resistência Contra Antíoco judaico. Epifânio, Antíoco IV Epifânio, que era que Seleucida, profanou. que governava a Síria, que quando invadem em 1070 a.C., 170 a.C., melhor dizendo, ele não faz como Alexandre o Grande. No ano sabático, por exemplo, Alexandre o Grande disse: não precisa pagar imposto. Porque a helenização de Alexandre o Grande era segundo a boa vontade de quem quisesse. Ele fazia os prosélitos. Quando Antíoco Epifânio ele cerca Jerusalém, invade o templo, saqueia o templo, mata as mães que iam circuncidar os filhos, oferece uma porca no altar do Senhor, levanta um altar para Zeus ou para Júpiter, Zeus Olímpio, ele começa a forçar o judeu a ser grego. E, enquanto isso, surge o sacerdote Matatias, com seus 5 filhos, que quem se destaca ali é Judas, chamado de Martelo Macabeus. Aí entra a resistência, eles vão expulsar Resistência Etíoco. política. Era uma guerrilha. Eles surgiram como uma guerrilha, uma resistência por forma de... Militar. Na forma de guerrilha, militares. Ele se ausenta, né, irmão Thales? Ele vai, no caso, para uma montanha, né? Sim. Isso, ele se ausenta Exato. dali e é justamente seu filho, Judas, quem Judas vai Macabeu. Tudo isso confrontar, no né? período interbíblico. Interbíblico. É por isso que o peso dos livros apócrifos de Macabeus é um Então, peso o que histórico. por que são chamados apócrifos? Porque são falsos. Apócrifo está ligado a falso. Isso. Por isso que são pseudo. Pseudo do grego é falso. E pseudo-epígrafo, epígrafo é escrito o texto. Então são falsos escritos. Então, os livros apócrifos são livros que foram escritos, alguns com verdades até históricas, como o senhor está dizendo, tem um peso histórico muito grande nos livros Isso. macabeus, mas que não tem inspiração. Não tem divina. inspiração.
para a questão doutrinária, ele não pode ser utilizado. Inclusive, Crente. existe complemento do livro de Daniel. Baruque, Isso. sabedoria, livros, Brevo do difer- Dragão. livros Isso. diferentes, né? Como Baruque, como Judite. E Sim, no Tobias. Novo Testamento, depois, que já não é mais no, livro, no período intertestamentário, também aparecem outros pseudepígrafos. Sim. Agora, qual é o peso histórico que esses livros têm? A importância deles, historicamente. Irmão Daniel? Nessa questão histórica, eles com certeza vão trazer ao conhecimento do leitor as tradições, Fatos que aconteceram, né? A história em si. né? Esse leque aí que o irmão Thaleson explicou do que estava acontecendo, do que Etíoco Epifânio, inclusive ele botou uma ferramenta aqui em cima, eu citei o A seu. partir do capítulo 8 em diante, a gente consegue enxergar isso aí. Quem gosta de ler Bíblia conhece esse livro, irmão Thaleson. Sim, sim, sim. É uma riqueza. É verdade. Eu quero agradecer a minha esposa Ei, que me presenteou. Aleluia. A irmã Hélida. O Deus do- abençoe, eu te amo. O do irmão Daniel é barato, Isso mas aí. esse aqui não é não. O livro do irmão Daniel é pra que carregar esse peso todo? Se tá tudo aqui. E exatamente, está É tudo porque aqui. aqui não está só o período interbíblico. Né? vai de Aqui tá- Abraão até a queda de Jerusalém, né? Queda em 70 depois E de é Cristo. um livro por Tito histórico. Vespasiano. Não é? Histórico. Flávio Esse José autor, ele ele não nem era cristão cristão. Isso, Ele era um judeu do primeiro século isso. que fez a questão de fazer esse favor pra gente. Peso histórico excelente. Estão documentados historicamente. Né? Historicamente. É importante isso. Então, recapitulando, os apócrifos são aqueles falsos que não têm peso doutrinário, Isso. mas têm um peso histórico. Histórico. Os pseudoepígrafos... Alguns, né? Porque também tem os que nem peso histórico Pronto, merecem. os pseudoepígrafos são aqueles que, na verdade, têm a nomenclatura falsa. Por exemplo, imagine eu chego aqui, eu vou escrever um monte de coisa, mas eu vou dar um peso. Eu vou botar aqui, escrito por Sandro Nascimento. Eita. É o caso de sabedoria, né? Coloquei o selo da Eles da giram em força. torno da mesma coisa. Né? Apócrifo e epígrafo, eles giram em torno da mesma coisa. Da falsidade, Apócrifo está do ligado engano. ao livro em si. E o pseudo é exatamente a expressão técnica para ele. Esse apócrifo é um pseudo-epígrafo. Ok. Entendi. Meus irmãos, algo que eu gostaria também de destacar aqui é que nesse período interbíblico também houve a questão de Ciro, né, como rei da Pérsia, que justamente ele disse que o povo voltaria para a sua terra e poderia construir novamente o templo, né? E isso se cumpre justamente daquilo que Deus falou através do profeta Isaías. Isso. Que Deus disse através do profeta Isaías que Ciro era o seu pastor. E Ciro, de fato, ele se levanta, conforme está escrito aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, a gente percebe que Deus ele cumpre a sua palavra, né, usando esse rei para que determinasse essa ordem para que o povo voltasse para construir o templo de Jerusalém. Ok, então mais uma questão importante que aconteceu no período interbíblico. O senhor falou de Macabeus, dessa guerrilha, da resistência. Quem foram os Macabeus, assim, de uma maneira geral? Eles foram os filhos do sacerdote Matatias. Então, antes de morrer, ele delega a autoridade da casa, não ao primogênito, que era Simão, salvo-me do engano, mas a Judas, porque Judas ele mostrava um vigor militar maior. Então, Judas ele governa, ou vira o líder, o comandante, o capitão, e eles vão ter uma resistência tão grande que Antíoco Epifânio, que era o mal, ele vai embora. Eles conseguem estabelecer uma paz muito grande. Na Judéia começam a ser devolvidas as terras que foram conquistadas.
E quando o período asmoneu, que é esse período dos macabeus, acaba, como disse anteriormente, lá vem Roma, em 37 a.C., com Pompeu, estabelece Herodes o Grande como o primeiro rei vassalo na Judéia, o Idumeu, e ali começa o Império Romano, propriamente dito. Então, no seu ponto de vista, qual a importância dos macabeus dentro da história nesse período? O peso que Eles tiveram? conseguiram, porque, como abordado anteriormente, Antíoco Epifânio queria forçadamente helenizar os judeus. Então, O senhor destacou um fato aí, falou rapidamente, mas é bom a gente pontuar bem. Ele pegou uma porca, sim, uma fêmea, né? Colocou em cima do altar, sacrificou, o que não era permitido de dois pontos de vista. Que né? lembra muito, inclusive, a profecia de Daniel da abominação desoladora. e exatamente Que foi- ele. Pronto. E, inclusive, o próprio Jesus cita essa profecia de Daniel, mas já depois de Antíoco. Então, Antíoco não era o anticristo. Ele era um protótipo do do anticristo. E os judeus conseguiram enxergar isso. E, irmão Sandro, Bíblia de Estudo Pentecostal, capítulo 11 de Daniel, vem detalhadamente falando isso. É por isso que, embora a Grécia seja falada na Bíblia, mas é simbolicamente, porque Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então, o sonho de Daniel, do capítulo 2, para ser rápido, Pode falar. a cabeça de ouro, Fica à e vontade. vem ali o peito e o braço lugar, de né? prata, e o ventre, as coxas de bronze, perna de ferro, com pé de ferro e barro misturado, que é um governo forte e fraco ao mesmo tempo, já estava profetizado. Quem leu Daniel já estava sabendo o que iria acontecer. O problema é que a Bíblia vai historicamente falar até Dario III da Pérsia. E volta só com Roma. Mas cadê o império do ventre e da coxa de bronze, que é o Império Grego? Cita em Daniel 11:2 e depois se cala. Tudo vira simbólico. E depois, no futuro, quem lê que entenda. Então complica, né? É complicado, mas vale destacar porque ainda hoje Sim. existem igrejas e pessoas que ensinam que Antíoco Epifânio foi realmente o anticristo e que nós já estamos, inclusive, passando pelo momento da grande tribulação. 1 João 4, Isso João é um erro fala grave. sobre o espírito do anticristo. Isso. Tudo que se opõe a Cristo e a doutrina de Cristo e a verdade de Cristo, esse está sob o espírito, ou com o espírito, no espírito do anticristo. E, Paulo, em inclusive, 2 Tessalonicenses, fala que não se perturbe, o dia do Senhor ainda não é chegado, porque ainda virá a apostasia e a manifestação do anticristo, então é Sim. com o dia do Senhor. até A igreja ainda está aqui. porque já existiram várias figuras como ele, né, do anticristo, que cumpriram várias profecias relacionadas ao anticristo. Sim. Questão O de último Hitler. deles, acho que até Hitler, né? Isso. Que muita gente na época escreveu livros mostrando biblicamente que Hitler era o anticristo. E a gente viu que passou o Hitler, a igreja ainda está aqui. E se a igreja está aqui é porque Jesus ainda não voltou e nem a grande Só tribulação lembrando, começou. somos pré-tribulacionistas. O arrebatamento da igreja é o ato que vai abrir as portas para o dia do Senhor, para o Isso. período da grande tribulação. Até então, estamos aqui Enquanto a pregando igreja não for arrebatada, estamos aqui pregando a palavra. a grande tribulação não começa. Não começa. Vamos voltar para o período interbíblico. Entramos em escatologia, né? Entrando em escatologia. Vamos Meus voltar irmãos, para lá. Eu acho que vale também destacar com relação ao o rei Herodes, que o irmão Thalisson já citou aqui, que ele foi uma pessoa extremamente perversa. Né? Ele, inclusive, chegou a matar algumas das suas esposas. O que construiu, reformou o Filhos. templo. Isso. Exatamente. Isso. Ele matou alguns de seus filhos e um filósofo da época disse que era melhor ser uma porca de Herodes a ser um de seus filhos, mostrando o quão malvado era aquela pessoa. Então por que ele fez a reforma do templo, irmão? Em favor próprio. Né? Isso, com toda certeza. Para ser orgulho. Inclusive, lembrando, biblicamente falando, que não podia se mexer na estrutura daquele templo. Foi dado por Deus. Isso. E ele veio sem conhecimento nenhum, diferente de Ciro. O senhor citou, Ciro teve a preocupação de ver os escritos, de ver o projeto e dizer, faça de acordo com o que está aí. Diferente dele, Herodes fez o que queria e transformou o templo em um palácio, né? em uma Uma construção uma maravilhosa. maravilha fala, do templo. fugiu agora
um ponto turístico. Isso. Sim, sim. Inclusive que Uma das Jesus 7 até maravilhas do... fala ao templo algumas vezes, né? Isso. Contra o templo. É verdade. E os próprios discípulos, Mateus capítulo 24, começam dizendo: Jesus, olha que estrutura do templo. É Isso. quando Jesus fala aquela célebre profecia, né? Isso. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que se Exatamente. cumpriu em E 70. se cumpriu em né? 70 depois de Cristo. E é com esse Herodes também, é ele que manda matar os infantes, né? As crianças recém-nascidas. Sim. Esse mesmo Herodes. O mesmo Herodes. Interessante. Herodes Magno. E- O Herodes E é o Grande. bom Isso. para o pessoal que está assistindo entender. Esse mesmo Herodes, é claro, alguém pode dizer assim, é claro que é esse, porque existiram vários Vários Herodes. Herodes. Ele vira, depois do primeiro Herodes, não é, irmão Daniel? Herodes virou título. Do mesmo Isso. jeito que César foi para Roma e que Candace lá na Etiópia e que Faraó no Egito, Herodes virou título. Ou um prefixo. É por isso que começa com esse Herodes, mas lá em Atos também fala de um Herodes que mandou matar Herodes Tiago. Filipe, Herodes Antipas, Herodes Antipas II. Então vira um título. Certo. Então, se vocês estavam falando, eu interrompi. Pode voltar para o ponto que estava falando antes. E esse Herodes, meus irmãos, ele vai justamente morrer com problemas sérios de saúde, entendeu? E ele é uma pessoa tão perverso que ele deixou uma ordem que, na sua morte, fossem executados alguns judeus das autoridades. Porém, essa ordem faleceu juntamente com ele. Exatamente. Graças a Deus. E, Moçandro, uma coisa que foi falada aqui muito interessante, que o período interbíblico vai influenciar diretamente. Jesus tinha um discípulo chamado Simão, o Zelote. Eu ia falar sobre o Zelote quando o senhor estava falando dos grupos ali religiosos. E o templo aquela destruição do templo e parte do muro de 70 depois de Cristo por Tito, ela acontece exatamente por causa desse poder dos zelotes. O zelote, que era também chamado de sicário de uma palavra que vem de sicar, o sica, que era uma arma romana, eles faziam questão de matar soldado romano. Era um briguento. Eles eram. E alguém até diz que talvez Barrabás era um zelote. Então, eles nasceram exatamente no período interbíblico. Naquela época. E em 70 depois de Cristo, eles ressurgem com um novo ataque e são causadores exatamente daquela destruição. E aí, Um dos causadores. É né? interessante, né? Porque Jesus escolheu um zelote, Um zelote. para ser o seu discípulo. Né? E Exatamente. qual era propriamente o propósito desses zelotes? Eles começaram a se juntar politicamente, se organizaram militarmente Sim, também? era Qual era a finalidade deles eu exatamente? vi um comentário de um certo escritor. Eu não sei nem se a gente. Mas, enfim. Enfim, certo alguém. Trazendo para os dias atuais, os zelotes estariam muito perto daquilo que hoje seria o comunismo. Então, a gente está até num período muito atual. né, pra exatamente. falar sobre Eles pregavam aquela briga de classes. isso. E uma coisa que levava o zelote, a ser zeloso ao extremo, chamado de radical às vezes, era a paga de tributos ou de impostos. Eles não aceitavam isso. E toda vez que passavam numa aduana, numa alfândega, e via cobradores de impostos, eles já puxavam as adagas e queriam assassinar. Eram os famosos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Isso. E os sicários, que eram os zelotes, queriam exatamente... São bem opostos. O publicano fazia amizade com o romano. Sim. Enquanto que o zelote odiava profundamente Então quer dizer que os o romano romanos, e o publicano. entre aspas, formavam alguns judeus para serem funcionários públicos. Mateus Digamos era um. Aqui. Mateus era um. Mateus Então, era judeu. Aí veja, os Jesus, publicanos eram judeus. Era tão judeu que se você... O texto original de Mateus, ele não fala reino de Deus, porque ele preserva o Yahvé. Ele fala reino dos céus. Isso. Ele era judeu. Judeu da gema, como a gente diz. né? Judeu Veja que Jesus juntou um publicano, Um funcionário publicano e público um de zelote. Roma, com um zelote que era um revolucionário e deu certo. Agora já aqui na pensou quando Jesus não estava perto? Naquele dia eu estava pensando em dar uma furada em tudo com a faca, né? Aí eu estava olhando de longe, mas deu o uma- sangue de Jesus foi cobrindo. cobriu o zelote, cobriu o publicano e salvou todo mundo. Politicamente falando, enquanto que os essênios eram um tipo de extrema direita, os zelotes seriam um tipo de extrema esquerda. extrema Né? inclusive, irmão, já que Inclusive, tem quem defenda que João ele simpatizava muito com os essênios, né? João Batista.
já que eu estou diante de autoridades, tanto os convidados como o senhor, Não, eu vou... Até porque... Fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia e corra agora. Eu tô aprendendo aqui. Eu vou tirar uma dúvida, irmãos. Eu vi um comentário uma vez de uma pessoa, na verdade, um parente meu comentou comigo, de alguém de outra religião, não vou citar qual, que fez um comentário acerca de Judas Iscariotes. Nós sabemos que ele é o traidor, a Bíblia fala muito bem isso, Salmos profetiza que ele existiria, os evangelhos mostram da sua realidade, bem como Atos dos Apóstolos. Mas há quem diga que Judas teria sido uma espécie também de revolucionário e que o motivo pelo qual ele teria traído Jesus seria justamente pelo fato de Jesus não pegar em armas e lutar contra Roma, porque inclusive no texto, especialmente nos textos joaninos, no Evangelho de João, João relata várias vezes que Jesus se esconde para não ser nem apedrejado, mas também para não ser levantado como rei. Não é isso, irmãos? Sim, todas as vezes que se falava do Messias, do enviado, do Cristo, do ungido, se estava mencionando, falando de uma pessoa que queria libertar o povo de um jugo. Isso. Toda vez que um herói se levantava no livro de Juízes, um juiz, que era também chamado de herói, ele era levantado para tirar de sobre o povo o jugo. Então, Jesus, quando surge, a ideia era, o Messias, já que chegou, ele vai elaborar alguma coisa aqui, já formou um grupo muito grande e agora vai pegar em armas. Só que Jesus ele faz exatamente o contrário. O rosto esbofeteado, ele disse, ofereça o outro lado. Então, ele quebra essa ideia. Jesus não era zelote. Jesus ele não era fariseu, não era essênio, não era saduceu. Jesus era Salvador. É por isso que ele disse em Lucas 5,32, eu não vim para os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Essa era a missão de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que o próprio texto bíblico, né, ele apontava Jesus como vindo para uma missão de sofrimento, né? Zacarias, por exemplo, capítulo 9, versículo 9, diz que havia ali uma profecia dizendo: eis que o teu rei vem a ti, manso, sofredor, montado sobre um jumento. Isso. Então, a questão é que as pessoas falharam na questão da interpretação. E eu acho que aí entra o período interbíblico. Isso. Que Jesus, mais na frente, lá em João capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: errais, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 32. E 39. Isso, 39. 39. São elas que de mim testificam. Jesus vai dizer também, Jesus diz também, lá em Mateus, capítulo 22, que errais o homem por não examinar as Escrituras e também não considerar o poder de Deus. Então, as pessoas falharam justamente na interpretação. A gente percebe, por exemplo, quando Jesus ele surge, o que é que Herodes ele faz? Ele chama os escribas e diz assim: vejam aí no texto. Exatamente. Vejam o que é que o texto diz. Perfeito. E os escribas encontram aquilo que o irmão Thalisson falou. Os escribas eles eram os intérpretes da lei. E a função do escriba era tão importante, meus irmãos, que na época de Esdras, por exemplo, Esdras ele foi um sacerdote escriba. Ele exerceu essas duas funções. Porque o escriba ele interpretava. E os escribas disseram a Herodes: olha, ele vai nascer em Belém, porque está escrito. Então, veja a questão da interpretação. Isso. Então, esses grupos que o irmão Thalisson fez menção aqui, os essênios, os fariseus, os saduceus, eles erraram porque não compreenderam, não examinaram as Escrituras de forma correta. Inclusive, a gente pode dizer, irmãos, me corrija se eu estiver errado, a gente pode dizer que até João Batista incorreu no momento de dúvida, porque ele manda 2 discípulos dele, não é? Perguntaram a Jesus: é o senhor mesmo ou a gente espera outro? Era nesse sentido também? Ele estava com a dúvida teológica em relação a isso? Eu não vou poder afirmar. Eu vou citar Deuteronômio 29, 29. Quando chegar no céu, a gente... João, vem cá, João. João, o irmão Carlos Vinícius quer falar com você. Para tirar a dúvida. Quando ele chegar lá, me lembra, irmão, de eu falar com ele? Irmão Daniel, a libertação de Jesus, a libertação que Jesus vem, conforme 1 de João 3,8, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo.
A opressão ali que Jesus estava vindo para tirar de sobre o povo não era a opressão física mais. Isso. Não era o corpo que padece, mas era a libertação da alma. Exatamente. Era libertar vidas. E o povo não entendeu isso. Agora, talvez, assim, a gente pode, diante de tudo que a gente está vendo aqui sobre o período interbíblico, dos confrontos, das guerras, de toda a dificuldade que aconteceu, da transformação cultural, social, Sim. de tudo o que aconteceu ali naquele momento, cada um começou a ter uma interpretação particular, né? Então, você tem de um lado o Zelote, que aguardava um Messias que ia matar todos os romanos. Os zelotes queriam um lutador. Aí você tem, por outro lado, o Essênio. Essênio, que queria um Jesus puritano e todo bonitinho. Do outro lado, você tem um fariseu que queria um Jesus dizendo: você não pode cortar a garganta da ovelha da direita para a esquerda, tem que ser da esquerda para a direita. O legalista, né? E O aí, certinho. Jesus vem, junta esse povo, porque existia representantes de todos esses segmentos entre os seguidores de Jesus, junta eles, e a palavra diz que eles diziam: quem é este? Né? Isso. Verdade. Que autoridade é essa que a gente nunca viu ninguém ensinar, nunca sentiu isso antes, mas ao mesmo tempo eles passaram 3 anos com Jesus, mas não entenderam. Irmão Sandro, quando o irmão Daniel cita Gálatas 4:4, né, que fala da plenitude. Plenitude quer dizer completo. Isso. Pronto. O momento A exato. gente, eu pego a ferramenta chamada Paulo, poligrota. Plenitude dos tempos quer dizer que agora dá. Agora pode. Agora pode. Antes Porque não podia. a língua já está formada e difundida e a fé vem pelo ouvir. Já que o inglês, o grego era o inglês de hoje, é língua de comércio, quase todo mundo está falando inglês. Por isso que Paulo sai para falar aramaico. A construção das estradas, né? Como ele falou. Facilidade de transporte. Ele passava nas estradas, né? Via Agnácia, por aí vai. Lugares que ligavam... pista que ligava a Europa, a Ásia, aquela coisa né? toda. O correio também foi uma importante construção Paulo romana. passava, irmão Sandro. Ele encontrava um grupo romano falando latim, ele Isso. falava latim. Isso. Para os gregos, grego. Para o religioso, para os cultos do templo, hebraico. E para os bichinhos, os oxentes, os mais humildes, aramaico. Filosofia para os epicureus. E a estoica. Citando Exatamente. textos filosóficos da época. E falava e usava uma retórica que, rapaz, a gente é grego, a gente veio de Sócrates, Platão e Aristóteles, que foi até instrutor de Alexandre Magno. Paulo cita Mas Platão, eu vou escutar esse camarada de novo, porque ele é top, ele é bom. Esse é Paulo. Então, muito importante. É verdade. Então, pode falar. E aquilo que o irmão Thaleson falou sobre a plenitude dos tempos, Deus ele tem uma medida, né? E quando essa medida ela é completada, a gente pode até voltar um pouco no tempo ao Antigo Testamento, por exemplo, quando os judeus que estavam em Judá, e a gente até está estudando na escola sobre Ezequiel, eles completaram o limite da paciência de Deus. A Bíblia diz lá em 2 de Crônicas que já não havia mais nada o que fazer. Então, é justamente nesse momento, quando a plenitude dos tempos ela chega, que Deus realmente entra em cena. Quando parece que não tem mais nada Nós para se estamos fazer. aguardando agora para a volta de Jesus. Exatamente. Alguém pode dizer, mas por que Jesus não veio ainda? E por que Jesus, até Paulo cita, né? Por que Jesus demora? Jesus não demora, ele está aguardando o momento exato. Segunda de Pedro está aí para nos explicar. Não é Segunda de Pedro, não é Isso. Está aí para explicar isso. Então, Deus não retarda a sua Sua vinda, promessa. né? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo, né? Não Se querendo que alguns precisar se de qualquer percam. texto da Bíblia, pode perguntar ao irmão Daniel. Irmão, é uma irmão Bíblia Daniel. ambulante. Então, eu não pode chamá-lo de escriba, né? Ou de hoje. Escriba da atualidade. Escriba um crente. escriba lavado pelo Lavado sangue pelo de sangue de Jesus. Jesus. Pentecostal. E assembleiano, né? Amém. Se defenda, irmão Daniel. É uma maravilha Se poder justifique. servir esse Deus maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Estudar sobre o período interbíblico é uma riqueza. É verdade. A gente aprende muito, a gente aprende, entende melhor para onde o Antigo Testamento levou
e entende o propósito do Novo Testamento. Isso. Eu acho muito complexo para alguém que não conhece esse período. Assim, ninguém precisa conhecer profundamente, né? A gente, na verdade, a gente está aqui citando apenas fatos superficialmente. Isso. Né? A gente não está tratando o assunto, nem é esse o propósito, a gente esgotar o conteúdo, nem trazer uma grande, Sim. aprofundada E explanação de também, maneira nenhuma. eu não tenho diploma para isso. Pronto, então a gente já Nem tem eu. 2 aqui nessa mesa. Nem eu tenho bagagem também. O nosso propósito é entender o que aconteceu. Né? Por que parece que, por exemplo, alguém pode pensar que Deus mudou de comportamento. Sim. No Novo Testamento, Deus é de um jeito, e por que Deus está assim agora? Por que no Antigo Deus era assim e no Novo Deus agora está desse jeito? Eu já ouvi até pessoas dizendo assim, eu gostava mais do Deus do Antigo Testamento. Quando Isso. pecava, Inclusive, fulminava são com fogo. argumentos ateus, né? Argumentos ateus de que existia uma paciência, existia um zelo maior no Antigo Testamento e que agora não existe mais, que isso é uma discordância bíblica e que a Bíblia ela está em contradição. Sim. E, na verdade, irmão Sandro e meus irmãos, é o contrário, né? Na verdade, o Novo Testamento, o peso é maior. Isso. Porque A graça quando mais a gente, pesada. exatamente, a gente percebe, por exemplo, que no Antigo Testamento o homem não podia, por exemplo, adulterar. Jesus ele vem dizendo, qualquer que olhar e desejar no coração já cometeu adultério. A própria Então- palavra explica que o Novo Testamento ele veio trazer luz ao Antigo Testamento e que em Exatamente. Jesus é que o verdadeiro caráter de Deus é revelado. Isso é Exatamente. muito Então, importante. o Antigo Testamento, Paulo fala, eram sombras de Isso. coisas que estavam por vir e que passam a vir depois de Jesus. Né? Exato. Então, é importante entender que houve essa divisão e é importante entender não apenas do ponto de vista bíblico, porque a Bíblia, como a gente já viu desde o começo, se cala Isso. nesse período, mas um pano de fundo histórico. Justo. Por quê? O que foi que aconteceu? Por que a sociedade mudou tanto? Por que o pregador diz, por que aqui do grego e essa palavra no hebraico? Por que essa Perfeitamente. diferença linguística? Né? Por exemplo, também, para a gente se familiarizar com certos debates que existem no Novo Testamento. Por exemplo, eu separei aqui Mateus, capítulo 22, versículo 23, que fala sobre o debate entre Jesus e os saduceus, sobre a questão do casamento. Os saduceus também eram uma bênção. Eles, como a gente abordou anteriormente, eles não eram amigáveis quanto a coisas espirituais. Anjos e demônios e manifestações além do físico, eles não eram participantes nem simpatizantes desse tipo de coisa. O fariseu ele ia à paz, eu acredito. Então, até Paulo sai de um debate, né, sai de um julgamento, Em Atos exatamente dos Apóstolos. abordando isso. Eu acho que vocês estão aí falando, mas uns creem e não creem. Aí acabou-se o julgamento e Paulo saiu de fininho. Acho que eu posso chamar de malícia pentecostal, né? É Paulo bom era destacar Paulo. que, com certeza, isso foi estratégia de Paulo. Foi uma estratégia, verdade. foi uma estratégia. Com certeza. Então, Você veja, tava falando. então, é justamente isso, que existe a importância doutrinária, como o senhor estava pontuando, mas também a importância histórica para nós olharmos as páginas do Novo Testamento com a visão mais acurada, mais profunda. Eu acho que quem procura estudar a palavra, não somente quem prega, vocês, irmãos, que ensinam, mas também aquele que quer aprender um pouco mais Quer da jogar palavra. pra gente, irmão. É lógico. Vocês que ensinam. Interessante é que um pensador, pregador e pensador, uma vez falou uma coisa que eu guardei. A gente pega a Bíblia de uma escrita e de um costume antigo para falar a um crente novo, moderno. Então, toda abordagem fora de contexto vai ficar impregnado, impetrado na mente do ouvinte de forma errada. Então, nós temos a obrigação de ser os escribas da atualidade. Isso. Agora, não aquele escriba vazio, né, que não tem acessibilidade espiritual. Seco. Interpretar de forma correta e gerar vida a quem está nos ouvindo. Aplicar isso, né, ao contexto. Verdade. Se hoje, no tempo que nós vivemos, existe um abismo cultural entre o Oriente Próximo e a gente, imagine tratando sobre o antigo Oriente Próximo. Verdade. Além de uma barreira cultural, existe uma barreira de tempo Isso. gigantesca. Então, é necessário realmente trazer a compreensão diferente do que muitos teólogos afirmam, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não. Isso aí jamais. A Bíblia é perfeita, inerrante, infalível, Doutrina atemporal. santa
palavra de Deus. Mas nós precisamos aprender a trazer para os nossos dias o que foi que Deus estava querendo nos dizer. Isso. E a gente precisa trazer essa aplicação. É por isso que hoje nós temos as várias traduções. As várias transliterações. Aí tem hoje, a gente tem a Viva, aí tem a nova tradução da linguagem de hoje, tem a tradução... Temos essa e versões e traduções, né? Exatamente. Existem novas versões e novas traduções. Versões. E aí nós Porque vemos trata de crítica textual. E aí nós vemos a grandeza da palavra de Deus. Porque se nós temos uma cultura completamente diferente, como o irmão Sandro falou, do Oriente Antigo, naquela época ali, na época de Jesus, 133, 100 depois de Cristo, mas a mesma Bíblia, as mesmas orientações Quando a gente abre apostólicas que foram dadas 100 depois de Cristo são as que estão hoje nas nossas mãos, Verdade. 2022 anos depois, e é o mesmo caminho para chegar no céu. E quando a gente abre ela fala. E ela fala com a gente. Penetra Então até a veja que divisão ela da alma. supera as barreiras culturais, supera as barreiras Com certeza. daquela cultura e permanece a mesma. Daí o que É um livro alguns moral. teólogos, daí o que alguns teólogos falam dizendo, não, a Bíblia tem que ser atualizada para poder fazer com que alguns grupos sejam inseridos no nosso contexto cristão. Isso é erro, absurdo, porque né? não é o que de fora influencia, pelo contrário, nós estamos aqui comentando que a Bíblia influencia Ela de molda. fora. Exatamente. Ela molda para agradar a Deus dentro da própria cultura. Deus é O grande. senhor estava falando sobre as diversas traduções que existem atualmente. No caso, versão da Bíblia. Versões e traduções. Existem Porque as se eu abro, por exemplo, a Arque Almeida Revista Corrigida, que é a leitura ou escrita clássica, Para nós pentecostais. Isso. e a mulher ficou pejada. O que é pejada? Desposada. E Maria estava desposada com José. Aí, como se ela não tinha conhecido o varão? Mas desposada é prometida, é noiva. Pejada é grávida. Então, se eu abro a Bíblia Viva e a mulher está grávida, pronto. Aquela versão Isso. da Bíblia já me ajudou. A questão dos Talvez côvados, precise por explicar. exemplo, né, a 45 medida. centímetros ou 44. Talvez precise explicar para quem está assistindo a diferença entre versão e tradução. A tradução, existem vários tipos de pergaminhos diferentes e a tradução ela escolhe qual pergaminho vai ser traduzido para formar a Bíblia. Por exemplo, Nova Tradução na linguagem de hoje usa pergaminhos diferentes da Almeida Revista Corrigida. Isso. Agora, a versão diferente é uma atualização linguística, Sim, que é esse caso, né? Verdade. Por exemplo, a gente tem a Bíblia Viva, que tem uma linguagem muito atual, e tem a nova Versão internacional, NVI. nova muito versão boa. transformadora. Isso, que é a NVT. Isso, muito Excelente. boa, né? Com uma linguagem de uma qualidade muito boa, que ajuda a gente a compreender textos que na linguagem da Revista Corrigida está difícil de compreender por causa da época em que ela foi traduzida. Se o senhor me permite, a gente até abordou um assunto na classe, na STADEB, e a gente até sorriu e brincou. Mas um salmo diz, por exemplo, que Deus eleva o chifre de Davi. Na nossa cultura, nos dias de hoje, queridos irmãos, Deus ele eleva o chifre de Davi. No nosso contexto ficaria muito ruim. para quem está ouvindo. É verdade. Imagine se o pregador quiser aplicar quem está ouvindo, né? Deus vai elevar o seu chifre, tu crê? Aí o varão vai olhar para a esposa e vai fazer assim, e aí? Existe uma barreira cultural. O que é isso? É verdade. Só que Barreira chifre cultural. ali é força. Isso. Deus eleva o chifre de Davi, Deus dará mais força a Davi. Então, a Bíblia, para o pregador, é um livro que necessita de interpretação. Isso. E por isso que há um cuidado muito grande. quanto a Lembrando isso. que o principal intérprete é o autor, que Sim, está sim. com a gente, né? É o Espírito Santo. Por isso que, ao abrir a Bíblia, a gente precisa dizer ao Espírito Santo, ilumina o texto. Isso, Porque o texto já está inspirado, já está revelado, precisa ser iluminado. isso. Já está aqui, já está pronto. Agora eu vou dizer, Senhor, o que o Senhor quis dizer aqui? O livro do Salmo diz, abre os meus olhos para que eu contemple a tua lei. É verdade. Que maravilha. Que lindo. O que não quer dizer que, não, o que eu abri e senti é o que eu vou falar, não. A Bíblia Eu gosto de uma existe, expressão. existe uma linha correta, uma Pastor interpretação Cândido, certa. quando está A pregando, hermenêutica, né, precisa ser usada, né? Isso. o pastor Cândido, quando está pregando, ele costuma muito, eu não vou dizer todas as vezes, mas ele costuma muito dizer assim, saltou um texto.
que me chamou a atenção. Então, é essa a impressão, né? É a impressão de quem abre a Bíblia dizendo assim, Senhor, me mostra um texto. E de repente, não é que o texto apareceu na minha frente, mas ele saltou. É como se Deus estivesse dizendo assim, toma o texto. É esse aqui o texto que eu quero para você Glória a Deus. ensinar a minha igreja. Então, realmente, isso é necessário. A gente saiu um pouquinho do assunto, né? Mas falar de Bíblia é muito bom, né? É verdade. E fazer uma ressalva para quem está nos assistindo, ler mais a Ler Bíblia. mais a Bíblia. Crente pentecostal tem que ler mais a Bíblia. É verdade. E, meus irmãos, lembrar as várias tentativas que houveram, né, isso de tentar exterminar Perfeito. a Bíblia Isso, da face da terra. Perfeito. Mas não conseguiram, porque a Bíblia, ela é o livro de Deus. E Deus, ele tem um cuidado de preservar aquilo que faz bem para o homem. A Bíblia fala ao ser humano, fala ao coração do homem, não é isso? Então, jamais vão conseguir fazer com que a palavra de Deus ela deixe de existir, bem como a igreja, bem como a nação de Israel. E quando o irmão Thales, o irmão Sandro falavam, o irmão Carlos também, acerca das várias traduções e versões também, a gente percebe que é o cuidado de Deus em querer que as pessoas entendam ainda mais a vontade dele para a vida das pessoas e compreendam o amor que Deus tem para com cada pessoa. Deus não quer perder as pessoas em hipótese alguma. É tanto que ele sacrificou o seu único filho, né? Para morrer na cruz, para que ninguém pereça, mas que todos venham a ser salvos. Percebamos aí a soberania de Deus, porque os primeiros textos bíblicos a serem escritos, há quem diga, inclusive, foi o livro de Jó. Quanto tempo foi escrito? Mais de 3.000 anos. Isso. Gente, 3.000 anos. E está aqui na palma da mão da gente. É verdade. Deus é grande, irmão. Deus é muito grande. Glória a Deus. Amém. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Louvado seja Deus. Eu Por passaria esses homens. a Louvado noite seja Deus. inteira aqui conversando, porque E o assunto está aprendendo muito com bom. Ctrl C, Ctrl V. Mas ao mesmo tempo eu estou satisfeito com o conteúdo Também tô do satisfeito. podcast. Foi muito bom, eu acredito que vai servir muito de estudo e quem sabe até de fonte de curiosidade, né? Verdade. Aquele que vai ouvir e dizer assim, eu vou estudar mais sobre esse Eu assunto. queria que esse podcast fosse utilizado como uma abertura de apetite. Isso, exatamente. Um buclin, não, um complexo B agora. Isso. Até Eu porque, quero mais. Em nome de Jesus. até porque, estudando o período interbíblico, vai dar vontade de estudar o Antigo e o Novo Testamento. Chegou aqui Inclusive- por quê e vai para onde? Isso. Né? Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo para dizer a você, se tiver algum tema Sim. que te salte aos olhos, você diz, rapaz, isso daqui seria muito interessante. Coloca aí nos comentários, divulga pra gente, porque Manda no WhatsApp da gente. WhatsApp né? da A gente. maioria das pessoas conhece. a o gente tá WhatsApp por da aqui, de vez em quando tá por aqui pela Matriz, o irmão Santo tá sempre por aqui. gente. Manda a sugestão. Manda sugestão pra gente tratar aqui no podcast, vai ser de bênção, em nome de Jesus. Amém. E se vocês quiserem, o irmão Thaleson, o irmão Daniel, aqui mais uma vez, bota um amém aí nos Bota um comentários. amém. Hashtag vem de novo. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos por estarem aqui com a gente. Eu sei que tiveram um dia de trabalho cansativo. E daqui a pouco de novo, né? Daqui a pouco chega lá mais uma vez. Ninguém precisa dormir, né? Ontem já é hoje. A gente deixa para descansar quando chegar no céu, né? Sim, sim. Mas eu quero agradecer a vocês. Se quiserem dar as suas considerações finais, pode ficar à vontade para falar. Pronto, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, o convite que os irmãos fizeram. Para mim foi um privilégio muito grande estar aqui com o irmão Sandro, irmão Carlos, irmão Júnior e o irmão John. Foi uma satisfação muito grande poder aprender aqui com o professor aqui, irmão Thaleson, que é uma bênção. E que Deus continue abençoando os irmãos, né? Que os irmãos sintam cada vez mais apetite pela palavra de Deus e também, meus irmãos, possam ler bons livros, bons materiais, e para isso nós temos a Bereia, por exemplo, que é a editora da nossa igreja, onde tem materiais excelentes e os irmãos Confiança, né? de confiança, não é isso? Que os irmãos vão ler e não vão se prejudicar espiritualmente. Amém. Eu também quero agradecer, né, a confiança do irmão Sandro, que primeiro me abordou, de Carlos também, que é um exemplo para mim. Meu Deus, sou seu servo. É mais jovem e deu um salto, né, para o entendimento bíblico e tem servido a Igreja do Senhor muito bem, aos queridos que dão o suporte. E dizer que isso, para mim, é muito bom. Muito mais que estar em um lugar organizado, mas poder levar o povo de Deus essa necessidade urgente que a gente tem de aprender a palavra de Deus e não se perder no vocábulo de ninguém. Isso é muito importante.
Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor da igreja Amém. e dizer que eu estou à disposição. Eu quero voltar. Amém. Eu e o irmão Daniel. Eu também, eu quero voltar também. E aprender com o irmão agradecer. Daniel, que foi meu presbítero, Eu né? creio. Local em 44. Estive à sombra dele e aprendi muito. Bendito seja Deus. Amém. Deus é Amém. bom. E eu quero, rapidinho, meus irmãos, só À vontade, agradecer meu amado. também ao nosso pastor Sim. Cândido, a quem nós temos em grande estima e como um grande exemplo de um verdadeiro amante da palavra de Deus Isso é e um verdade. incansável Verdade. leitor e estudante. Não é isso? Que Deus continue abençoando e guardando o nosso pastor. Enfatizar isso, irmão. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor, que inclusive oportunizou que a gente estivesse aqui com a permissão, com o incentivo, ajudando, orientando todo o trabalho. A gente vê a importância de termos o servo de Deus aqui, como Deus faz, né? Deus é Sandro, grande, Deus abençoe seu servo. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao pastor. Amém. O pastor Cândido de Freitas, ele pregando é um doutor. A eloquência do pastor. É algo extraordinário. Eu É sei impressionante. que- Você fica com inveja de mim, não. Eu sei que ele não vai gostar de ouvir a gente falando isso, porque ele também é extremamente simples, mas eu ainda vou ser mais simples que o senhor. Eu queria chegar pelo menos na metade da altura do homem que é o Na pastor. sombrazinho do pastor Eu Cândido. também. É um privilégio Isso é uma poder verdade. cooperar com o nosso Pastor, pastor. É uma Verdade. bênção. E, irmãos, Deus abençoe vocês que estão assistindo até agora. Não deixa de compartilhar, certo? Pelo Spotify, pelas outras plataformas. Escuta, aprende, glorifica a Deus. Vai estudar também. Compartilha para as pessoas, não somente o teu círculo ali de amizade, na tua congregação, seja você da Assembleia de Deus, seja você também de outra denominação cristã, ou mesmo você que não é cristão ainda, não é crente, não é evangélico, não é protestante, mas assista, leia a palavra do Senhor, estude, busque a Deus e Deus com certeza vai te ajudar. Compartilha o link, isso daqui é para a glória de Deus e certamente vai servir para a bênção na vida de muita gente. Não é verdade, irmão Sandro? É verdade. Amém. Eu quero agradecer também a vocês que ficaram aí, assistiram com a gente e com certeza até já compartilharam, né? Se não certeza. compartilharam, vão Vai compartilhar compartilhar. agora. Manda lá, todos os podcasts estão na nossa playlist, no canal do YouTube. A gente conta com você, com a sua participação, com seus comentários. Como o Carlos já disse, se tem algum tema, Sugestões, manda a isso. tua sugestão e principalmente espalha para todo mundo. Se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui mais uma vez, no mesmo horário, e vai ser uma bênção. Deus abençoe você, em nome de Jesus.